Nossa, tá chato isso. Olha, é o seguinte, a gente tá vendo a repercussão toda do que tá rolando em relação às falas do Luciano Huck, né, sobre o Bolsa Família. Teve um vídeo do Renan Santos que viralizou falando sobre esse programa. E nesse vídeo ele dá uma resposta ao Luciano sobre o Bolsa Família. A gente vai fazer uma discussão disso agora. Dá uma olhada. Preciso responder o Luciano Huck. Uma escala de 0 a 10, quanto que você acha que o Brasil está eficiente hoje? Hoje, eu acho muito ineficiente, em todas as frentes. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda, de proteção social, ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? O Luciano Huck veio a público falar sobre Bolsa Família e o que ele disse foi absolutamente sensato. Luciano Huck está trazendo algo que eu já venho falando há bastante tempo, que é a impossibilidade de gerar desenvolvimento econômico em lugares em que a população vive basicamente de Bolsa Família. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E o Bolsa Família, que poderia ser utilizado pontualmente como uma ferramenta para impedir que pessoas passem fome, ele se tornou base de muitos municípios do Brasil. Só no Nordeste, mais de 40% dos domicílios estão no Bolsa Família. As pessoas, portanto, entendem o Bolsa Família como um instrumento de complemento de renda ou de sobrevivência. E não dá para viver assim. Primeiro, por ser injusto com as pessoas que estão trabalhando e pagando essa conta. Segundo, porque o Estado não tem condição de arcar isso. Terceiro, que isso é sintoma de uma economia que parou de se desenvolver. O Luciano Huck tá certo quando ele dá a entender que os municípios e o Estado brasileiro parou de focar em gerar desenvolvimento econômico, dado que é mais fácil dar uma graninha e vai levando a vida. E é isso que eles pensam, porque isso faz parte do sistema de compra de voto. É um sistema de assistencialismo em que a pessoa depende do político para existir. Nós vamos precisar enfrentar isso. Isso significa enfrentar boa parte da esquerda e especialmente boa parte do central. O que eu proponho, Luciano, é uma reforma fiscal que diminua o preço do dinheiro no Brasil, que permita a gente reduzir impostos. 2, reformas de competitividade. Isso vai gerar aumento de emprego, a abertura de novas empresas. 3, novas leis trabalhistas bem mais flexíveis. 4, avanço do agro institucionado e organizado pelas cidades pequenas ao redor do Brasil. E 5, nesses municípios em que boa parte da população vive de Bolsa Família, fazer frentes de trabalho para a gente poder construir infraestrutura. Isso em parceria do governo federal com as prefeituras. Nós temos que voltar a fazer essas pessoas a ter cultura de trabalho, até porque nas cidades em que não há mais trabalho e apenas Bolsa Família, isso acontece. Por fim, eu tô muito feliz que o Luciano Huck tá falando disso e essa discussão tem que ser bem feita. Tá de parabéns, Luciano. Gostei muito dos argumentos dele. E é isso aí, meus amigos. Se gostaram desse meu vídeo, compartilhem, façam chegar no Luciano Huck. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Muito bem, Henrique Souza, deixa eu te acionar, porque tiveram alguns diretores, né, que vieram a público falar mal do Luciano Huck, né? A classe artística tá meio mobilizada, né? A classe artística está meio dividida, se a gente for fazer uma análise nua e crua. No grande balança-caixão que o Luciano estava levando no Instagram, que ele teve que apagar uma publicação, fazer um vídeo de esclarecimento, você não via celebridades se manifestando. Lógico, agora surgiram alguns diretores, alguma galera que já não se dava muito bem com ele no passado, e decidiram se manifestar que ele sempre foi assim. Mas a questão que fica é, qual é a novidade? Desde que o mundo é mundo, o Luciano Huck no off gosta de se comunicar com o público que lê a revista Cidade Jardim, não com o público do Domingão, do Caldeirão, de seja lá qual é o programa que ele esteja apresentando. Não é algo propriamente novo ele ter esse tipo de posicionamento político. Aliás, a revista Cidade Jardim do Shopping tá imperdível nesse mês. Eu passei lá esse final Tem de semana. festa junina no Shopping Cidade Eu passei Jardim? lá. Não, claro que... Não, calma. Você não tem noção do que é a festa junina do Cidade Jardim e do Iguatemi, mas eu queria só dizer uma coisa. Eu parei o meu carro no Valet. Sabe, no Valet. Parou onde? Eu não No sabia Valet. que essa galera Valet, tomava quentão. Veiled. Não sei, como você quiser. Aí eu parei. Aí eu parei o carro. E aí, beleza, aí fomos no shopping, aí fui lá, peguei o carro. No que eu pego o carro, tem uma aguinha. Eles dão uma água maravilhosa no Shopping Cidade Jardim, assim, com escrito. Até bebi água para verificar a qualidade da água e realmente ela é superior da dessa aqui da Set Point. E aí eu ganhei uma revista. A revista Cidade Jardim, que o Rick Souza acaba de contar. Uma revista maravilhosa, mostra todas as atualizações. Luciano Huck tem coluna da Louis lá, Vuitton, o Luciano tem coluna. Deve ter. ter. É uma vibe tão boa. Tão boa, Regis. A vibe. É um outro mundo. É o mundo do Esfera lá. É um sopro de civilidade europeia. Eu não vou nem perguntar quem tá na capa, porque provavelmente é de vomitar, mas tudo bem. Não precisa falar assim. Muito bem, nós estamos discutindo o quê mesmo? Aliás, estamos com 6.900 pessoas. Queremos bater os 7.000 hoje, hein, minha excelência? Se você nos ajudar, a gente vai chegar lá. Compartilha com os amigos. Aí você não vai compartilhar também. Você ficar pedindo isso, puta negócio chato. Tem bastante gente que gosta do MBL vai aqui. Parar e vai mandar, vai compartilhar. Eu queria que você desse o like, porque aí você avisa o YouTube que a gente tá ao vivo. Vamos
vamos virar 3.500 likes, aí falta pouquinho para virar 3.300. Se você puder nos ajudar, só senta o dedo no like agora para aumentar essa quantidade. Nós estávamos discutindo o que mesmo? Por que eu fui para a revista da Cidade Jardim? Na verdade, falaram que o Hulk só se comunica com a Cidade Jardim. Ah, sim, muito bem. O Diogo da Luz não falou desse assunto, né, Diogão? Porque não estava ontem no programa, quero te ouvir. Da Cidade Jardim, da revista ou do Bolsa Família do Hulk? Do Bolsa Família do Hulk. Melhora um pouco. Mas vamos olhar para o mundo. São 200 países. Aonde o Bolsa Família foi um sucesso para a gente copiar e falar, opa, já vi que esse modelo funciona, vai dar certo. Tira dinheiro dos meio pobres e dá para os muito pobres. Porque no fundo, quem paga imposto aqui é o meio pobre e até o bastante pobre também. A gente pode olhar e falar, não, alguns países da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, fizeram alguma coisa mais ou menos parecida. Depois da Segunda Guerra Mundial, que devastou a Europa inteira. E pessoas que já eram prósperas e pessoas que eram dadas a trabalhar duro, deram a volta por cima. Aí talvez faça sentido. No mais, tem países ricos que fazem algumas distribuições de riqueza e não de pobreza, que é o que a gente está juntando no Brasil. Me parece que o Luciano Huck falou uma coisa sensata e que o Bolsa Família só podia funcionar se fosse extremamente provisório, com um compromisso claro. Não vai passar de geração. Vamos atender aqueles que não têm mais jeito, mas a obrigação será salvar os jovens que estão vindo aí. Mas não, estão fazendo o contrário. Muito bem, Felipe Reis. Eu discordo completamente, até porque a gente vê vários exemplos de que o Bolsa Família, em muitos casos, não passa a geração. Muito pelo contrário, ele é um incentivo para que muitos adolescentes, muitos jovens que não têm o que comer, tenham o mínimo para poder se sustentar, para ir para a escola com dignidade. E a gente viu, até trouxe esse dado aqui, só no ano passado, 2,5 milhões de famílias saíram do programa só em 2025. Foram canceladas do programa. Então, porque elas não se enquadravam mais no programa. Elas se enquadravam mais no programa. Porque quando casos de fraude, se você quiser. Muito comum. Então, eu sei, mas dependente se elas forem desenquadradas... Até de funcionários meus, tá? Então, ok, sempre vai haver caso de fraude, como houve, inclusive até o CPF do filho do Luciano Huck foi parar no auxílio emergencial. É mesmo? Na época até o CPF dele foi usado para auxílio emergencial, então fraude sempre vai existir, isso não é uma coisa, isso é óbvio, só que o Bolsa Família é uma estrutura que a gente vê que funciona, e não só o Bolsa Família, outros programas. Se eu me formei foi por conta do ProUni, então tem muito programa que beneficia sim o Brasil. Vamos lá, Penélope, por favor. Eu não consigo entender porque que desde ontem a gente fazer falas e raciocinar sobre a melhora do benefício. Ninguém aqui, nem ontem nem hoje, está dizendo que o benefício deve ser eliminado da noite para o dia. Nós apenas queremos, pelo menos é o que eu entendo, que qualquer pessoa que seja a favor da prosperidade da população brasileira deseja que num futuro o mais breve possível ninguém não precisa existir. Entre não precisar e ele ser cancelado, desculpa, ninguém está defendendo a extinção do benefício, apenas a melhora dele. E o próprio Jair Bolsonaro falava isso desde o início do governo dele, a necessidade de uma porta de saída, como? Com capacitação, com incentivo ao trabalho. A possibilidade de fazer isso, não estou dizendo que é simples, não é numa canetada, é progressivo, porque a gente tem um problema. Primeiro, a gente tem um Brasil enorme, você tem em cada região uma realidade. Agora, toda vez que a gente debate esse assunto, o argumento dos mais à esquerda é reagir, acho que eles nem percebem. Eles reagem como se alguém estivesse querendo tirar o benefício e manter o pobre na pobreza, porque é isso que a direita quer. Isso é uma falácia. Eu acho que toda a esquerda devia querer que houvesse menos pobres no Brasil. Quem que é contra isso? E enquanto houver dependência nesse nível, a ponto de muitos não irem trabalhar, de brecar uma economia girando formal numa cidade, quem que defende isso? E mais, quem é que lucra com essa dependência? De que maneira essa dependência é usada? E o quanto ela é determinante para a manutenção dessa pobreza? Lala Fonseca, para a gente fechar. Vamos ver, não sei se vocês vão gostar do que eu vou falar, tá? Mas vamos lá. Fica à vontade, Lala. Tá muito boa essa roupa.
Aliás, ela pegou da Penélope ontem. Hoje ela vai votar no Lula pela roupa. Não era a cor da Penélope ontem? Vermelho é O fato sexy, de você honey. ganhar uma água e uma revista maravilhosa que fez você ter uma boa impressão do shopping Cidade Jardim, Sim. talvez contribua para você voltar de novo no shopping, para fidelizar você no shopping. O que o Bolsa Família faz para o governo atual não é a mesma coisa. A gente precisa desassociar o Bolsa Família do governo. Ele precisa existir independente do governo que ele está. Ele precisa estar associado a empresas que tragam recursos para que essas pessoas evoluam na sociedade. Mas ele surgiu da direita, o Bolsonaro foi quem aumentou o Bolsa Família. Não, foi o... Não. Bolsa Família... Não. Esse nome... Não, calma. Bolsa Família, calma. Bolsa Família é a continuidade de um programa chamado Bolsa Escola. Exato. De 1900 e bolinha, na época do Fernando Henrique. Na direita? Exato. O Fernando Henrique. Não. 1900 e bolona, né? 1900 e bolona, do Paulo Renato. Você lembra? Tá no espectro da direita. Você lembra, Diogo da Luz? Foi aí que começou o negócio. Aí depois foi crescendo. Sim, o Bolsonaro foi que aumentou o valor. O Bolsonaro fez aquele Auxílio Brasil, né? Exato. Que é o Bolsa Família, só Mudou que de nome. Mudou de nome. Sim, porque todos diziam, antes do Bolsonaro ser eleito, que ele ia acabar com o benefício. E aí a fala da Lala é pertinente. Ninguém quer acabar com o benefício. Ninguém está negando que haja algum tipo de ajuda. Isso é humano. Eu sei que tem uma galera que quer desumanizar a direita, mas isso não é pertinente. Muito bem. Diogo da Luz, por favor. Vale lembrar, né? O Bolsonaro realmente dizia que precisava abrir portas de saída, de melhorias, etc. Mas o que ele fez foi triplicar o valor do Bolsa Família sem abrir porta nenhuma, sem criar nenhum modelo de educação diferenciada, qualquer coisa que pudesse imaginar. Ficou só no discurso. Quando chegou o ano eleitoral, falou, opa, agora é grana no bolso do povo, porque senão eu rodo. E eu rodou. Não foi na época da pandemia, não. Lula A gente vai tirar agora. A pandemia do governo Vale Gás, e Bolsa Escola, e... Não aconteceu pandemia. Desenrola, e um monte... Aí dinheiro para motoboy, para motorista de aplicativo. É a mesma coisa. Ano eleitoral, todos são idênticos. Muito bem. Regis Tadeu, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu também acho que essa pauta Você vai já votar no deu. Renan? Não quero. Regis? Não quero. Você vai votar no Renan? Muito bem. Deixa eu ver as mensagens.